Por décadas ele nunca falou sobre o que viveu na guerra. Mas tudo mudou quando o neto encontrou uma carta escondida entre suas coisas, e o que estava escrito ali ninguém estava preparado para descobrir. Meu nome é Pedro Henrique Silva, tenho 23 anos, e essa é a história do meu avô Antônio, um homem que carregou um segredo por mais de 70 anos, um segredo que mudaria para sempre a forma como enxergo a coragem, o sacrifício e o peso das decisões que tomamos quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Seu Antônio sempre foi um homem calado. Cresci vendo meu avô todos os domingos na casa da vovó Lúcia, em São Paulo, no bairro da Muca, onde ele viveu praticamente a vida inteira, desde que voltou da Itália em 1945. Era um homem alto, de ombros largos mesmo na velhice, com mãos calejadas de quem trabalhou duro a vida toda como carpinteiro. Suas mãos tremiam um pouco nos últimos anos, mas ainda assim ele insistia em consertar os móveis da casa, em ajudar os vizinhos, em fazer os pequenos reparos que surgiam. Todo mundo na rua conhecia seu Antônio. As crianças o adoravam, porque ele sempre tinha balas de mel no bolso da camisa xadrez que usava religiosamente. As senhoras da vizinhança o respeitavam pela gentileza com que tratava minha avó, abrindo a porta para ela, segurando sua mão ao atravessar a rua, mesmo depois de 58 anos de casamento. Ele era querido por todos, mas havia algo nele que sempre me intrigou. Uma sombra que passava por seus olhos castanhos sempre que alguém mencionava a Segunda Guerra Mundial. Cresci ouvindo histórias da guerra na escola, vendo filmes, lendo livros sobre os pracinhas brasileiros que foram lutar na Itália como parte da Força Expedicionária Brasileira. Eu sabia que meu avô havia estado lá, que ele tinha sido um dos 25.000 soldados brasileiros que embarcaram para combater o nazifascismo na Europa. Havia uma fotografia antiga na sala da casa deles, uma imagem em preto e branco, meio desbotada, onde meu avô aparecia jovem, com um uniforme militar ao lado de outros soldados, todos sorrindo para a câmera antes de embarcarem do Rio de Janeiro. Ele devia ter uns 20 anos naquela foto, o rosto ainda sem as rugas profundas que a vida esculpiria depois. Os olhos brilhando com algo que eu nunca conseguia identificar direito, se era esperança, medo ou apenas a inconsciência da juventude diante do que estava por vir. Mas sempre que eu ou meus primos perguntávamos sobre a guerra, sobre o que ele tinha visto, sobre o que tinha feito lá na Itália, ele apenas desviava o olhar para a janela, como se buscasse algo muito distante, e mudava de assunto com aquela voz grave e suave que tinha. Dizia coisas como: "Isso foi há muito tempo, menino. Não vale a pena ficar revirando o passado. Ou guerra não é assunto para se contar em dia de almoço de família." Minha avó Lúcia, sempre tão falante e animada, ficava quieta nesses momentos. Apenas tocava suavemente o braço dele. E todos nós entendíamos que aquele era um território proibido, um lugar da vida do meu avô onde não éramos bem-vindos. Com o tempo, parei de perguntar. Adolescente, achava que meu avô simplesmente não queria reviver memórias ruins e respeitava isso. Depois, quando entrei na faculdade de História, comecei a entender melhor. Nas aulas sobre a Segunda Guerra, sobre trauma de combate, sobre como os veteranos lidavam com o que tinham vivenciado, percebi que o silêncio do meu avô não era incomum. Muitos ex-combatentes simplesmente não conseguiam falar sobre o que tinham visto, feito ou sentido. Era como se aquelas experiências pertencessem a outra pessoa, a um jovem Antônio que havia ficado para trás nas montanhas geladas da Itália. E o homem que voltou para o Brasil preferisse enterrar aquele passado profundamente. Mas a vida tem uma forma curiosa de trazer à tona exatamente o que tentamos esconder. Foi em novembro de 2023, poucos meses depois, que meu avô completou 98 anos.
Ele tinha ficado mais frágil no último ano, caminhava com dificuldade. Passava a maior parte do tempo sentado na poltrona da sala, olhando pela janela ou ouvindo o rádio. Minha avó, com 95 anos, também já não tinha a mesma energia de antes. Foi quando eu e minha mãe, Clarice, decidimos que precisávamos começar a organizar algumas coisas na casa deles. Não por qualquer motivo mórbido, mas porque a casa estava ficando cada vez mais difícil de manter e eles precisavam de ajuda. Numa tarde de sábado, ensolarada e quente como só São Paulo sabe ser em novembro, fui até a casa deles para começar a organizar o quarto que tinha sido do meu tio Roberto, que havia falecido 3 anos antes. O quarto estava cheio de caixas velhas, móveis antigos, coisas acumuladas ao longo de décadas. Meu avô estava dormindo na sala quando cheguei, e minha avó me recebeu com aquele sorriso doce e me ofereceu café com bolo de fubá, que eu aceitei antes de subir para começar o trabalho. Enquanto abria as caixas, encontrei de tudo: fotos antigas, documentos amarelados, roupas que ninguém usava há anos, brinquedos da minha infância que nem me lembrava que existiam. Foi quando cheguei ao velho baú de madeira que ficava no canto do quarto, coberto por um lençol branco que devia estar ali há décadas. O baú tinha aquele cheiro característico de coisa antiga, de madeira velha, misturada com naftalina. Quando abri, encontrei o que pareciam ser pertences pessoais do meu avô. Um uniforme militar, cuidadosamente dobrado, mesmo depois de quase 80 anos, ainda com o distintivo da Força Expedicionária Brasileira, a famosa cobra fumando, símbolo dos pracinhas. Havia também medalhas envoltas em pano vermelho, um cantil de metal amassado, uma bússola antiga e uma pequena caixa de madeira com entalhes feitos à mão. Foi essa caixa que chamou minha atenção. Ela tinha o nome Antônio Silva gravado na tampa, claramente feito pelo próprio punho dele, com aquela caligrafia caprichada que ele sempre teve. Dentro da caixa, encontrei várias cartas, todas com envelopes amarelados pelo tempo, alguns com selos militares ainda visíveis, outros com marcas de umidade nas bordas. A maioria eram cartas que ele havia enviado para minha avó durante a guerra. Cartas de amor cheias de saudade e promessas de voltar logo. Li algumas delas e meus olhos se encheram de lágrimas ao ver como aquele jovem soldado de 20 anos escrevia para sua noiva, contando sobre a comida ruim, sobre o frio intenso, sobre a camaradagem entre os soldados, mas sempre terminando com declarações de amor eterno. Mas foi no fundo da caixa que encontrei algo diferente. Um envelope maior, mais grosso que os outros, com o papel ainda mais amarelado. Não tinha selo postal, apenas o nome Antônio Silva, escrito na frente com letra trêmula, como se tivesse sido escrito por alguém muito nervoso ou muito doente. E embaixo do nome, uma frase que fez meu coração acelerar, para abrir quando eu não estiver mais aqui. A letra era do próprio meu avô, mas diferente da caligrafia caprichada das outras cartas. Essa estava irregular, pesada, como se cada palavra tivesse custado um enorme esforço. Fiquei paralisado segurando aquele envelope sem saber o que fazer. Tecnicamente, a instrução era clara: abrir apenas após a morte dele. Mas meu avô ainda estava vivo, dormindo na sala logo abaixo de onde eu estava. Seria uma traição abrir aquela carta? Seria desrespeitar sua vontade? Mas, ao mesmo tempo, uma força inexplicável me puxava para descobrir o que havia ali dentro. Que segredo era tão importante que ele havia guardado por décadas, com a instrução de só ser revelado após sua morte? Fiquei ali sentado no chão empoeirado daquele quarto por longos minutos, o envelope pesado nas minhas mãos, debatendo comigo mesmo. Foi quando ouvi a voz da minha avó me chamando do andar de baixo, dizendo que tinha feito mais café. Desci com o envelope escondido debaixo da camisa, o coração batendo forte. Meu avô tinha acordado e estava sentado à mesa da cozinha, tomando café devagar, as mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara.
Ele me olhou com aqueles olhos cansados, mas ainda espertos, e perguntou o que eu tinha encontrado lá em cima. Menti. Disse que só coisas velhas, nada de importante. Ele assentiu e voltou a tomar seu café. Mas enquanto estava ali sentado com eles, vendo meu avô em toda a sua fragilidade, tão diferente do homem forte que eu conhecera na infância, percebi que talvez não houvesse mais tempo a perder. Ele tinha 98 anos. Quantos dias, semanas ou meses ainda teríamos com ele? Será que aquele segredo, fosse qual fosse, não deveria ser compartilhado enquanto ele ainda estava aqui? Enquanto ainda podíamos conversar sobre isso, enquanto ele ainda podia nos dar o contexto, a explicação, o fechamento, subi novamente para o quarto e, com as mãos tremendo, abri cuidadosamente o envelope. Dentro havia várias folhas de papel almaço amarelado, cobertas pela caligrafia do meu avô, aquela mesma caligrafia irregular e pesada do envelope. A data no topo da primeira página era de 15 de agosto de 1983, 40 anos atrás, quando meu avô tinha 58 anos. Comecei a ler, e a cada linha sentia meu mundo se transformar. A carta começava assim: escrevo estas palavras porque o peso delas tem esmagado meu peito por quase 40 anos. E temo que, se eu morrer sem contar a verdade, esse peso será enterrado comigo e a história ficará incompleta. Lúcia, meu amor, você sabe que nunca falei sobre o que aconteceu na Itália durante a guerra. Disse sempre que eram memórias que preferia deixar no passado. Mas a verdade é que havia uma memória específica, uma escolha que fiz que me perseguiu todos estes anos e que nunca tive coragem de compartilhar porque temia que mudasse a forma como você, como nossos filhos, como todos me veem. Mas preciso que saibam. Preciso que entendam que o homem que sou hoje foi forjado por aquela decisão e que, apesar da culpa que carrego, eu faria tudo de novo. Meu coração disparou. Continuei lendo, cada palavra penetrando fundo na minha alma. Meu avô começava a contar sobre o inverno de 1945, quando sua unidade estava avançando pelo vale do rio Reno, no norte da Itália. O frio era brutal, ele escrevia, o tipo de frio que penetra nos ossos e faz cada movimento parecer impossível. Eles estavam em uma missão de reconhecimento, um pequeno grupo de 10 soldados brasileiros liderados por um tenente chamado Augusto Ferreira, um homem duro do interior do Rio Grande do Sul que não tolerava desobediência. A missão era simples: avançar até uma pequena vila chamada Monte Castelo, que havia sido parcialmente destruída pelos bombardeios, verificar se havia tropas alemãs entrincheiradas e reportar de volta para o comando. Ordens eram claras: não engajar o inimigo, apenas observar e relatar. Não havia espaço para heroísmos individuais, não havia margem para decisões pessoais. Era uma operação militar padrão em meio a uma guerra que já se arrastava há anos e que tinha ceifado milhões de vidas. Quando chegaram à vila, encontraram um cenário de devastação total. Casas destruídas, ruas cobertas de escombros, o silêncio opressivo que vem depois da violência. Não havia sinal de tropas alemãs, mas também não havia sinais de vida. Era como se o lugar tivesse sido abandonado por Deus e pelos homens. Estavam prestes a retornar quando ouviram um som fraco vindo de uma das casas menos destruídas. Um choro de criança. O tenente Ferreira ordenou que ignorassem o som. Disse que provavelmente era uma armadilha, que os alemães costumavam usar civis como isca para emboscar soldados aliados. Disse que a missão era reconhecimento, não resgate, e que eles precisavam voltar imediatamente. A ordem foi clara e todos começaram a se mover de volta pela rua destruída. Mas meu avô não conseguia ignorar aquele choro. Ele escreveu que era um som que cortava sua alma, um som que lembrava seus irmãos mais novos quando eram bebês, um som de puro desespero e medo.
Contra todas as ordens, contra todo o treinamento militar, contra a lógica da guerra, meu avô Antônio saiu da formação e correu em direção à casa de onde vinha o choro. O tenente Ferreira gritou ordens para que voltasse, ameaçou com corte marcial, mas meu avô já tinha entrado na casa destruída. Dentro, coberto de poeira e detritos, estava um menino de não mais que 5 anos, abraçado ao corpo sem vida de sua mãe, que aparentemente havia sido atingida por estilhaços de um bombardeio dias antes. A criança estava desidratada, em estado de choque. Mal conseguia manter os olhos abertos. Meu avô pegou o menino nos braços. A criança pesava quase nada, era só pele e osso. Ele saiu da casa carregando o menino, enquanto o tenente Ferreira estava vermelho de raiva, gritando que ele havia comprometido toda a missão, que havia desobedecido ordens diretas, que seria punido severamente quando voltassem ao acampamento. Os outros soldados ficaram em silêncio, alguns claramente desconfortáveis com a situação, outros parecendo aprovar secretamente a ação do meu avô. O retorno ao acampamento foi tenso. O menino italiano havia desmaiado nos braços do meu avô, que o carregava com cuidado extremo através do terreno difícil. Quando chegaram ao acampamento militar brasileiro, o tenente Ferreira imediatamente reportou a desobediência do meu avô ao comando superior. Houve uma investigação. Meu avô foi interrogado. Teve que explicar suas ações, teve que justificar por que havia colocado em risco não apenas sua própria vida, mas a vida de todos os seus companheiros de pelotão ao desobedecer ordens diretas. Na carta, ele escrevia sobre aqueles dias de incerteza, sem saber se seria expulso da força, se seria enviado de volta ao Brasil em desgraça, se enfrentaria corte marcial. Mas algo inesperado aconteceu. O menino italiano, que havia sido levado para os médicos do acampamento, começou a se recuperar. Ele se chamava Francesco. Os médicos descobriram que ele tinha uma habilidade impressionante com línguas e rapidamente começou a ajudar como tradutor informal entre as tropas brasileiras e a população civil italiana que começava a retornar às vilas liberadas. Mais importante, a história do soldado brasileiro que havia desobedecido ordens para salvar uma criança órfã espalhou-se rapidamente, não apenas entre as tropas brasileiras, mas entre as forças aliadas na região. De repente, meu avô Antônio se tornou um símbolo de humanidade em meio à brutalidade da guerra. Jornalistas militares queriam entrevistá-lo. Oficiais superiores, que inicialmente apoiavam a punição severa, começaram a ver o valor propagandístico da história. No final, meu avô recebeu uma repreensão oficial por desobediência, mas nenhuma punição real foi aplicada. Ele terminou a guerra com a unidade, participou das batalhas finais e voltou para o Brasil em junho de 1945 como um herói, embora ele nunca se sentisse como tal. Na carta, ele explicava o tormento que carregou por décadas, não pelo ato de ter salvado Francesco, mas pela culpa sobrevivente. Ele escrevia: "Salvei uma criança e por isso fui celebrado. Mas quantas outras crianças morreram naquela guerra enquanto eu seguia ordens? Quantas vezes passei por casas destruídas e não verifiquei se havia alguém vivo dentro? Que tipo de homem isso me faz? Um herói por salvar uma vida, mas cúmplice silencioso de quantas outras mortes." Ele contava também sobre Francesco. Depois da guerra, o menino foi levado para um orfanato em Roma. Meu avô tentou adotá-lo, mas a burocracia entre Brasil e Itália, especialmente no caos pós-guerra, tornou isso impossível. Eles trocaram cartas por alguns anos. Francesco foi eventualmente adotado por uma família italiana em Milão. Cresceu, tornou-se engenheiro, casou-se, teve filhos. E a cada carta que mandava para meu avô, agradeça por ter lhe dado uma segunda chance de vida. Mas meu avô nunca falou sobre isso com ninguém. Nunca contou para minha avó sobre Francesco, sobre a desobediência, sobre a culpa que carregava. Ele escreveu na carta:
Como eu poderia explicar? Como eu poderia dizer que sou atormentado exatamente pelo ato que me fez ser chamado de herói? As pessoas veem a guerra de forma simples, heróis e vilões, bravura e covardia. Mas para quem esteve lá, tudo é cinza. Cada decisão tem peso, cada escolha tem consequências. Salvei Francesco, mas ao fazer isso, potencialmente coloquei em risco 9 companheiros. Se tivéssemos caído em uma emboscada por causa da minha ação, suas mortes estariam em minhas mãos. Tive sorte, mas sorte não é virtude. A carta terminava com instruções específicas. Havia endereços em Milão, números de telefone, nomes de filhos e netos de Francesco. Meu avô escrevia: se vocês estão lendo isto, significa que já parti. Peço apenas uma coisa: encontrem Francesco ou seus descendentes. Digam a ele que carreguei sua memória como um tesouro todos estes anos. E digam a ele que espero ter sido digno daquela escolha que fiz numa manhã fria de inverno em 1945. Quando terminei de ler a carta, lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as páginas caírem. Sentei-me ali no chão daquele quarto velho por longos minutos, tentando processar tudo o que havia acabado de descobrir. Meu avô, o homem calado e gentil que eu conhecia, havia carregado esse peso por quase 80 anos. Não o peso do arrependimento, mas o peso muito mais complexo da escolha moral em circunstâncias impossíveis. Desci as escadas lentamente, a carta nas mãos. Meu avô ainda estava sentado à mesa da cozinha, agora olhando pela janela para o pequeno quintal onde minha avó regava as plantas. Ela estava cantarolando uma música antiga, algo de Orlando Silva que ela sempre gostou. Sentei-me ao lado do meu avô, coloquei a carta sobre a mesa e simplesmente disse: vovô, eu encontrei isto. Ele olhou para a carta e seu rosto, já pálido pela idade, ficou ainda mais branco. Suas mãos começaram a tremer mais intensamente. Por um longo momento, ele não disse nada, apenas olhou fixamente para aquelas páginas amareladas com sua própria caligrafia de 40 anos atrás. Então, lentamente, ele ergueu os olhos para mim e vi lágrimas se formando naqueles olhos castanhos que eu achava que já tinham visto tudo. Você leu? Ele perguntou com a voz fraca. Assenti. Então você sabe. Assenti novamente. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Você me acha um covarde por nunca ter falado sobre isso? A pergunta me pegou de surpresa. Covarde? Vovô, você salvou a vida de uma criança. Você escolheu a humanidade quando teria sido muito mais fácil seguir ordens. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas veja o preço, Pedro. Carreguei esse segredo por décadas. Sua avó não sabe, seus pais não sabem, vocês, netos, não sabiam. Que tipo de homem esconde algo assim de sua família? Segurei a mão trêmula dele. O tipo de homem que carrega um fardo sozinho para não sobrecarregar os que ama. Vovô, o senhor não escondeu isso por vergonha. Escondeu por amor. Porque não queria que víssemos sua dor, sua culpa, seu tormento. O Senhor sempre nos protegeu, mesmo de suas próprias feridas. Ele apertou minha mão com força surpreendente para alguém de sua idade. Eu só queria ser um bom homem, Pedro. Um bom marido, um bom pai, um bom avô. Mas como posso ser bom se carrego tanto peso? Foi nesse momento que chamei minha avó e minha mãe, que tinha chegado, enquanto eu estava lá em cima. Sentamos todos à volta da mesa da cozinha, e pela primeira vez em 78 anos, meu avô Antônio Silva contou sua história. Ele falou sobre Francesco, sobre o frio daquele inverno italiano, sobre o choro da criança que ele não conseguiu ignorar, sobre a ira do tenente Ferreira, sobre a culpa que carregou, sobre as cartas que trocou com o menino, que salvou, sobre cada detalhe que havia mantido trancado dentro de si por tanto tempo. Minha avó chorou. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e disse: Antônio Silva,
Você é o homem mais honrado que já conheci. E agora entendo por que nunca falava sobre a guerra. Não era porque tinha vergonha, mas porque tenho um coração grande demais para a crueldade deste mundo. Minha mãe também chorou e disse que estava orgulhosa de ter um pai que escolheu a vida quando teria sido tão fácil escolher a obediência cega. E ali, naquela tarde de novembro de 2023, algo se quebrou dentro do meu avô. Como se ele finalmente tivesse permissão para soltar um peso que carregava havia décadas. Ele chorou como eu nunca o tinha visto chorar. Soluços profundos que vinham de um lugar muito antigo e muito dolorido. E nós o abraçamos, todos ali, naquela pequena cozinha da Mulca, enquanto o sol da tarde entrava pela janela e iluminava aquela cena de pura liberação. Nos dias seguintes tomei uma decisão. Usando os endereços e números que meu avô havia deixado na carta, comecei a procurar por Francesco ou seus descendentes. A tecnologia moderna tornou isso surpreendentemente fácil. Encontrei primeiramente um perfil no Facebook de uma mulher chamada Giulia Rossini, que, de acordo com a idade e localização, poderia ser neta de Francesco. Mandei uma mensagem explicando quem eu era, contando a história do meu avô, anexando fotos dele jovem de uniforme e da carta que ele havia escrito. A resposta veio 3 dias depois. Era um e-mail longo, emocionado, acompanhado de várias fotos. Francesco havia falecido em 2019, aos 79 anos, mas tinha passado sua vida inteira contando a história do soldado brasileiro que o havia salvado. Ele havia se tornado engenheiro civil, como minha bisavó havia previsto, especializando-se em reconstrução de áreas devastadas por guerras e desastres naturais. Tinha 3 filhos e 7 netos. E durante toda a sua vida, manteve em sua casa, em lugar de destaque, uma fotografia desbotada de meu avô Antônio em uniforme militar, uma das únicas coisas que ele tinha da época da guerra. Giulia, a neta de Francesco, escreveu: meu avô sempre nos dizia que existem momentos na vida onde um único ato de bondade muda o curso de gerações inteiras. Ele dizia que não estava vivo apenas porque seu avô o salvou naquele dia, mas porque seu avô escolheu ver uma criança ao invés de apenas seguir ordens, escolheu a humanidade ao invés da guerra. Tudo o que somos, todos nós que existimos por causa dele, devemos nossa existência àquela escolha. Organizamos uma videochamada. Foi em janeiro de 2024, num domingo à tarde. Do outro lado da tela, na Itália, estava a família inteira de Francesco. Seus 3 filhos já idosos, os 7 netos, até alguns bisnetos. Do nosso lado estava meu avô, agora com 99 anos, minha avó, toda a nossa família reunida. A conversa foi em italiano, português e inglês, numa mistura caótica e linda de línguas e emoções. Os filhos de Francesco mostraram fotografias do pai. Contaram histórias de como ele sempre falava do soldado brasileiro que tinha um coração maior que a guerra. Mostraram a casa que ele construiu em Milão, a carreira de sucesso que teve, as escolas que ajudou a reconstruir na Bósnia nos anos 90, as pontes que projetou em áreas devastadas da África. Ele havia dedicado sua vida inteira a ajudar outros, inspirado pelo ato de bondade que um jovem soldado brasileiro havia lhe mostrado numa manhã fria de inverno. Meu avô, que raramente sorria amplamente nos últimos anos, estava radiante. Ele via na tela o legado vivo daquela escolha que fez há quase 80 anos. Não era apenas Francesco que ele tinha salvado, mas gerações inteiras que existiam porque aquele menino foi resgatado, cresceu, constituiu família, tocou outras vidas. Era uma árvore genealógica inteira que nunca teria existido se meu avô tivesse simplesmente seguido ordens naquele dia. No final da chamada, um dos filhos de Francesco, um senhor de 72 anos chamado Marco, disse algo que me marcou profundamente.
Senhor Silva, meu pai passou a vida inteira tentando ser digno do sacrifício que o Senhor fez por ele. Ele nos ensinou que quando alguém escolhe nos salvar, nossa obrigação não é apenas viver, mas viver de forma que justifique aquela escolha. Meu pai construiu pontes porque o Senhor construiu uma ponte entre a guerra e a humanidade para ele. Obrigado por nos dar nosso pai, nosso avô, nosso exemplo. Meu avô não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, as lágrimas correndo livremente. Depois que desligamos a chamada, ele ficou sentado em silêncio por muito tempo, olhando para o nada. Então, finalmente, ele se virou para mim e disse: Sabe, Pedro, passei 80 anos me perguntando se fiz a coisa certa naquele dia, perguntando se coloquei meus companheiros em risco por um impulso egoísta, perguntando se merecia ser chamado de herói quando tantos outros soldados fizeram muito mais e nunca receberam reconhecimento. Mas agora entendo, não era sobre heroísmo, nunca foi. Era sobre fazer a única coisa que minha consciência permitia naquele momento. E sim, tive sorte de que tenha dado certo. Mas mesmo que não tivesse, mesmo que aquele dia tivesse terminado mal, eu não poderia ter vivido comigo mesmo se tivesse deixado aquele menino morrer, quando eu poderia ter tentado salvá-lo. Meu avô Antônio Silva faleceu em abril de 2024, 3 meses depois daquela videochamada, aos 99 anos. Ele morreu em paz, cercado pela família, em sua cama, na casa da Muca, onde tinha vivido por tantas décadas. Seu último pedido foi que sua farda militar fosse doada ao Museu da Força Expedicionária Brasileira, junto com a carta que tinha escrito 40 anos antes, para que futuras gerações pudessem conhecer não apenas os atos de heroísmo da guerra, mas também o peso que esses atos carregavam para aqueles que os realizavam. No funeral, que foi simples mas emocionante, tivemos uma surpresa. Marco Rossini, o filho de Francesco, havia voado da Itália especialmente para estar presente. Ele trouxe consigo a fotografia desbotada do meu avô, que seu pai havia mantido por décadas, e a colocou sobre o caixão junto com uma carta que Francesco havia escrito anos antes, destinada a ser entregue ao meu avô, caso eles nunca se reencontrassem em vida. Li a carta em voz alta para todos os presentes, primeiro em italiano e depois traduzindo para o português. Francesco escrevia: Caro Antônio, se você está lendo isto, significa que parti antes de termos a chance de nos ver novamente. Quero que saiba que não passou um único dia da minha vida sem que eu pensasse em você e no que fez por mim. Você não apenas salvou minha vida naquela manhã fria em Monte Castelo, você me deu a oportunidade de viver, de amar, de construir, de deixar um legado. Cada ponte que projetei, cada estrutura que ajudei a reconstruir, cada vida que toquei, foi possível porque você escolheu desobedecer ordens naquele dia. Você me ensinou que existem momentos onde a obediência cega é menos virtuosa que a coragem de fazer o que é certo. Espero ter vivido uma vida que honrou o sacrifício que você fez por um menino que nem conhecia. Com eterna gratidão, Francesco. Quando terminei de ler, não havia um único olho seco na capela. Mas não eram lágrimas de tristeza pura. Eram lágrimas de reconhecimento, de compreensão profunda de que estávamos testemunhando algo raro e precioso. O fechamento completo de um círculo que havia começado 80 anos antes, em meio ao caos e à destruição da guerra, e que terminava ali, numa capela simples em São Paulo, cercado de amor e gratidão. Nos meses seguintes ao funeral, algo extraordinário começou a acontecer. A história do meu avô se espalhou, primeiro localmente, depois nacionalmente. O Museu da Força Expedicionária Brasileira fez uma exposição especial sobre os heróis silenciosos da FEB,
destacando não apenas os feitos militares, mas as histórias pessoais, os dilemas morais, os pesos que os veteranos carregaram. A carta do meu avô tornou-se a peça central da exposição. Estudantes de escolas públicas e particulares começaram a visitar o museu em grupos. Professores de história usavam a história como exemplo de que a guerra não é composta apenas de batalhas e estratégias, mas de momentos profundamente humanos, onde decisões individuais têm consequências que ecoam através de gerações. Recebi centenas de mensagens de pessoas que tinham avós, bisavós ou tataravós, que haviam lutado na Segunda Guerra e que também carregavam silêncios pesados. Filhos e netos de veteranos que nunca haviam falado sobre suas experiências começaram a investigar, a fazer perguntas, a procurar cartas antigas, diários esquecidos, tentando entender melhor esses homens que haviam mantido tanto guardado dentro de si. A história do meu avô abriu uma porta para que outras famílias explorassem seus próprios legados escondidos. A família Rossini, na Itália, criou uma fundação em nome de Francesco, dedicada a ajudar crianças órfãs de guerra em zonas de conflito. Eles me convidaram para ser parte do conselho consultivo e aceitei com honra. A primeira escola que a fundação ajudou a reconstruir foi em uma vila na Síria, devastada por anos de conflito civil. Na inauguração, colocaram uma placa com os nomes de Antônio Silva e Francesco Rossini, e as palavras: em memória de um ato de bondade que gerou gerações de esperança. Minha avó Lúcia viveu mais 2 anos após a morte do meu avô. Ela sempre dizia que aqueles últimos meses que ele passou, depois de finalmente compartilhar seu segredo, foram os mais leves e felizes que ela havia visto em décadas. Como se ele tivesse finalmente se dado permissão para ser verdadeiramente livre. Ela me contou que nas últimas semanas de vida dele, frequentemente o encontrava sorrindo sozinho, olhando pela janela, e quando perguntava no que ele estava pensando, ele respondia: estou pensando no Francesco. Estou pensando que talvez, no final das contas, eu tenha feito alguma diferença neste mundo. Hoje, 6 anos depois de ter encontrado aquela carta no velho baú, carrego comigo uma lição que meu avô, mesmo em seu silêncio, sempre tentou me ensinar. Que as escolhas mais importantes que fazemos na vida, raramente, são as grandes e planejadas. Mas as pequenas e instantâneas, aquelas que fazemos quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil virar as costas, quando a obediência cega seria mais confortável que a coragem moral. Meu avô poderia ter seguido ordens naquele dia em Monte Castelo. Teria sido mais seguro, mais fácil, mais aceito. Mas ele escolheu ouvir o choro de uma criança ao invés da voz de um superior. E essa escolha, feita em questão de segundos, numa manhã gelada de inverno há 80 anos, reverberou através de décadas, tocou centenas de vidas, criou um legado que continua vivo até hoje. Termino esta história olhando para a fotografia que tenho na minha escrivaninha. É uma imagem recente, tirada durante a videochamada com a família Rossini. Mostra meu avô sorrindo amplamente, genuinamente feliz, cercado por todos nós, enquanto na tela ao fundo aparecem os descendentes de Francesco, 3 gerações de uma família que existe porque um jovem soldado brasileiro de 20 anos decidiu que algumas ordens valem a pena desobedecer, que algumas vidas valem qualquer risco, que a humanidade deve sempre triunfar sobre a obediência cega. E entendo agora por que meu avô carregou aquele segredo por tanto tempo. Não era vergonha, não era medo do julgamento, era a humildade profunda de alguém que nunca se viu como herói, apenas como um homem que fez o que sua consciência mandava e que passou o resto da vida tentando ser digno daquela escolha. Ele não falava sobre a guerra porque para ele aquilo não era uma história de heroísmo para ser celebrada, mas uma responsabilidade para ser honrada através de como vivia cada dia, com bondade,
com generosidade, com a mesma compaixão que o levou a salvar uma criança desconhecida em meio ao inferno da guerra. Seu Antônio Silva foi enterrado com honras militares, sua farda impecável mesmo após décadas guardada, suas medalhas brilhando sob o sol de abril. Mas o verdadeiro monumento ao seu legado não está em nenhum cemitério ou museu. Está nas vidas que continuam porque ele escolheu a coragem sobre o medo, a humanidade sobre a guerra, o amor sobre a obediência. Está em cada ponte que Francesco construiu, em cada criança que a Fundação ajuda, em cada pessoa que ouve esta história e decide que também vale a pena desobedecer quando a ordem é ignorar o sofrimento alheio. Por décadas, ele nunca falou sobre o que viveu na guerra, mas quando finalmente falou, quando aquela carta antiga revelou o peso que carregava, descobrimos que o silêncio do meu avô não era vazio, era cheio de amor, de proteção, de um sacrifício silencioso para poupar os que amava de compartilhar sua dor. E quando esse silêncio foi finalmente quebrado, não encontramos vergonha ou arrependimento. Encontramos a história mais linda de coragem moral que eu já conheci. A história de um homem que escolheu ser humano quando o mundo ao seu redor havia esquecido o que isso significava. Esta é a história do meu avô Antônio Silva. Um pracinha da FEB que nunca se considerou herói, mas que, através de uma única escolha feita há 80 anos, provou que os verdadeiros heróis não são aqueles que seguem ordens sem questionar, mas aqueles que têm a coragem de ouvir sua consciência, mesmo quando isso custa tudo. E se você está ouvindo esta história hoje, eu lhe pergunto, quando chegar sua vez, quando você ouvir o choro de alguém que precisa de ajuda, quando a escolha for entre a obediência fácil e a coragem difícil, o que você escolherá? Porque no final, não são os títulos ou as medalhas que definem quem somos. São as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil virar as costas, quando tudo dentro de nós grita para fazer o que é certo, mesmo que seja impossível. Meu avô fez essa escolha e mudou o mundo, uma criança de cada vez. Você teria coragem de fazer o mesmo?